A questão é, se você mata a plantinha, a hora que você voltar, ela não está daquele tamanho que você deixou. Ela morreu, você vai ter que botar a semente de novo. Sua organização está vendo culturalmente que, não, voo de galinha, foi, voou, morreu. Vamos voltar para o core e fazer as coisas do jeito que a gente sempre fazia. Se você não dá uma continuidade nessas coisas, adaptando sim para o momento atual, você vai matar a plantinha. A hora que você quiser fazer isso de novo, eu falo toda a palavra brincadeira, mas não tem nada de brincadeira quando se fala de inovação. A hora que você quiser jogar esse jogo de novo, de trazer, de se diferenciar, talvez você não tenha a capacidade. E talvez você esteja num momento muito mais delicado financeiramente. Olá, estamos aqui na terceira temporada de C-Rebels e Monking e hoje temos um tema muito, muito legal e realmente relevante que acho que muitos vão ter muitas provocações aí. Estamos aqui com o Mário, com a Raquel, com o Marlon e eu sou a Ornella. E vamos falar de inovação e ROI e como fazer uma estratégia que combine retorno financeiro, mas sem matar a experimentação. E realmente a gente fala que é o tema da vez, porque justamente, né, no cenário que estamos vivendo, em termos de muita pressão, e realmente a palavra é pressão por retorno financeiro a partir da inovação, achamos que é interessante refletir um pouco em conjunto, falar do que é o cenário que estamos vivendo aqui, mas também ter algumas dicas de como fazer esse equilíbrio, né, entre esses dois temas que realmente estão afetando muito as áreas de inovação no momento que vivemos. Então, estamos aqui com especialistas no tema, pela vivência e pelo conhecimento, e vamos começar com algumas perguntas tipo verdadeiro ou falso, sim? Para esquentar um pouco a conversa. A primeira pergunta é, a inovação tem que ter um ROI claro no termo do que é o ROI tradicional da empresa? Verdadeiro ou falso? Eu falaria basicamente falso. Ok. Isso vai contra de tudo que sempre é ouvido, né? Que tem que ter ROI. Não, ela tem que ter, mas ela não é... Por que eu falo basicamente falso? Porque você não vai ter dentro de inovação... Vamos lá, o que a inovação serve? A inovação está preparando para se diferenciar, para você se adaptar a diferentes cenários, você não botar todos os ovos da galinha na mesma cesta. Variar seu modelo de negócio, criar alternativas, principalmente. Você achar que você não vai depender de ROI para fazer inovação? Sim. Mas você vai depender também de outras métricas. Então, quando eu falo falso, ela é basicamente falsa. Você tem que ter as métricas, você tem que ter negócio, o negócio precisa se pagar. Mas que você vai mensurar a inovação basicamente só pelas mesmas métricas que um negócio tradicional, e aí você está caindo num território ruim. Tem N outras métricas que você deveria estar olhando para a inovação, porque ela, sim, ela envolve incerteza, ela envolve alto risco, ela envolve você ter retorno muito mais a longo prazo do que do seu qualquer investimento que você faça no modelo de negócio atual. Para mim também é falso e eu concordo com você, assim, a inovação nem sempre gera um resultado rápido, o retorno não é rápido, mas para mim cria uma cultura de aprendizado, de consciência nas pessoas de que elas têm que ser competitiva, né? A empresa ser competitiva a longo prazo. Então, eu olho muito mais para as métricas qualitativas do que está trazendo de resultado qualitativo para a empresa do que, de fato, quantitativo nesse momento que não gera retorno imediato. Isso é fato. É falso. Tentar encaixar a inovação dentro de métricas tradicionais, antes de tudo... Tem empresas que optam por isso, no final das contas, mas quando você executa isso, você acaba eliminando os principais elementos da inovação, né? Onde você precisa trabalhar um pouquinho mais para fora, um pouquinho olhando em coisas diferentes. Até às vezes a gente fala, tem inovação a curto prazo? Tá, mas flerta mais com a melhoria contínua, né? O que a gente falou muito dos horizontes da inovação, a gente fala muito mais em espremer a laranja do core. Aí, se você ficar trazendo essas métricas para próximo do que é tradicional da organização, a inovação vai ser um processo muito comum, só com o nome de inovação. Uhum. Eu ia falar falso também, justamente pela mesma razão, então não vou chover no molhado, mas eu sinto que também tem a ver com a realidade da empresa, né? Ou da organização onde isso está acontecendo. Mesmo quando tem muita pressão, porque acontece, né? A gente acha que é falso e estamos todos convencidos, mas mesmo acontece. Como a gente consegue fazer um mix
e tentar traduzir, às vezes, esses indicadores em algo mais vinculado ao ROI tradicional, né? E aí, a pergunta é muito mais como é de legítimo usar esses outros indicadores, porque muitas vezes não estão diretamente relacionados. Quando a gente tem uma resposta interessante quando a gente está querendo brincar com isso do ROI. Vamos lá, um projeto de inovação ele acaba sendo uma coisa muito de alto risco. A resposta que muitas vezes você usa para isso é um portfólio. E aí você tem uma distribuição desse portfólio. Óbvio, empresa que está começando não vai querer fazer, não deveria nunca, eu vou repetir, nunca você, empresa nova, que está começando a brincar de inovação agora, e não é uma brincadeira, é realmente um negócio fundamental para o seu negócio, mas você nunca deveria colocar a inovação, já começar com uma coisa, não, vamos fazer um negócio de tecnologia, vamos fazer uma inovação complexa do modelo de negócio. Não, começa com arroz com feijão, começa se aproximando do ecossistema, começa fazendo um Open Innovation, metrifica esse Open Innovation, o impacto que ele está causando, metrifica o resultado, que eu acho que a Raquel trouxe um muito bom do ponto de cultura, de, ok, quanto que eu tive que adaptar meus processos para eu conseguir fazer isso aqui funcionar? Porque você vai ter essas outras cadências e coisas que vão acontecendo na sua organização e que geram impacto, sim, e você deveria estar metrificando também. Mas, dito isso, ROI, projeto de inovação, você sempre deveria apostar e começar projetos de inovação, colocar projetos no seu portfólio que tenham o potencial de ser um negócio relevante ou de causar um impacto relevante no seu negócio. Acho que esse é um ponto-chave que, se você não tiver esse olho na bola ali o tempo inteiro, você vai perder você vai se perder no jogo, vamos falar assim. E aí, na minha opinião, logo no começo, né, quando você falou em montar uma área de inovação, eu acho que você pode ir para umas métricas que você vai conseguir mensurar o teu sucesso de imediato, como, por exemplo, a capacidade da sua equipe de inovar, a capacidade da empresa de se adaptar a essa cultura, conseguir engajar outras pessoas. E a gente também falou muito sobre, assim, né, o quanto que você consegue enxergar a economia que você faria se você errasse num projeto muito maior do que esse no início de você fazer testar um produto antes de lançar no mercado. Você leva 2 anos investindo numa tecnologia, um valor altíssimo, você coloca no mercado e não funciona. Quando você está com a área de inovação, você consegue fazer isso de uma forma muito mais barata e sem correr um risco tão enorme de falhar no seu produto, né? Então, acho que a métrica deveria ser muito mais para esse lado. O que eu estou entendendo, resumindo um pouco o que estamos falando, é que tem a ver com combinar essa criação de valor desde o começo, né, do projeto, seja porque está alinhado com a estratégia, com as expectativas de retorno em diferentes prazos, mas justamente isso, não ir em piloto automático, senão realmente definir e combinar entre os diferentes atores, porque assim vai ser muito mais fácil de legitimar isso no longo prazo, né? Agora, estamos falando de longo prazo, os resultados, mas às vezes às vezes não, sempre tem que começar no curto prazo e temos que combinar, né? Então, como equilibrar essa pressão
por esse retorno financeiro imediato com a necessidade de tempo para que os experimentos de inovação gerem um valor real para o negócio? Olha, eu vou arriscar dizendo que funcionou para mim, né? Hoje eu cuido muito de programa de aceleração, então eu tenho que acelerar esses negócios para que eles se tornem potenciais no futuro, mas trazer os stakeholders para a jogada, né? Para que eles possam acompanhar o processo, que eles possam entender desde o começo que a gente está apostando em negócios, em dores que o mercado realmente tá sentindo, em soluções que a gente vai trazer para o mercado, com potencial de crescimento, e acompanhar as etapas, fazer parte do processo. A comunicação é extremamente importante, porque a gente está sendo claro em cada passo que a gente está dando, por que está fazendo aquilo, faz sentido ou não faz, mostrar que quando a gente está no caminho errado, a gente tem condição de voltar um passo atrás, né? E que isso realmente vai fazer diferença para a companhia, porque eu estou falando aqui de um processo que talvez, se eu não fizesse, o custo dele no futuro seria muito maior. Acho que tem um ponto legal que a Raquel trouxe, que é o processo de inovação em si, ele é um processo de mitigação de risco, que é o tal do falhar rápido, e nem toda empresa consegue falhar rápido, mas deveria. Mas é um processo onde você vai investir um pouquinho e ver um resultado. Vai investir um pouquinho e ver o resultado. Então, as métricas iniciais, pelo menos bem no comecinho, além, você está olhando lá para um destino onde você vai ter retorno financeiro de fato, mas como que você vê que aquilo ali está evoluindo, né? Então, você tem, nossa, a quantidade de teses que eram relevantes, eram estratégicas, que eu consegui testar. Eu validei, não validei. Então, isso já é o ponto que ela trouxe. O custo de não inovar. Você vai botar um caminhão de dinheiro, você vai lançar uma coisa no mercado que é quadrada, está torta. E vai demorar um tempão a investir uma grana para fazer isso. Então, esse tipo de métrica mais de processos validados, o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu e que gerou uma nova tese de inovação que talvez seja muito mais interessante para a empresa. Então, esse tipo de coisa você tem que ir administrando e mensurando. E a cada checkpoint desse que você vai fazendo, no fim do dia você checa aquele retorno que você estava imaginando lá no futuro. Ele permanece? Não permanece? Vale a pena eu continuar investindo nessa tese, naquele projeto de inovação ou não? Né? No fim do dia, o portfólio, a composição de portfólio deveria te trazer isso. E cada vez que você vai fazendo isso, você vai ficando melhor e vai trazendo métricas melhores para o portfólio como um todo. Acho que aprender a fatiar, né? A gente sempre fala seja um planejamento, um roadmap, seja o que for, de um projeto, uma iniciativa, uma estratégia de uma área de inovação, qualquer coisa de longo prazo é um sonho, né? A gente tem, como orientador, quando você fatia ali o primeiro semestre, talvez você comece a ter uma expectativa, mas o teu dia a dia está no tri. Né? Você tem que sempre mensurar o que está acontecendo no seu ciclo de curto prazo, e curto prazo mesmo. O trimestre da área de inovação tem que ser metrificado. Porque eu não tenho como avaliar se eu estou errando o suficientemente rápido se eu ficar esperando para avaliar isso uma vez por ano. Então, acho que você conseguir desmembrar minimamente num trimestre esses ciclos e o que é sucesso e o que não é sucesso a cada tri, os baby steps mesmo ali de evolução, eu acho que é quando você começa a compor a métrica principal. Mas aí, se você conseguir fatiar ela e trabalhar ela fragmentada, eu acho que ela traz esses indicadores, como você falou, volume de teses, assim, quanto tempo a tese está passando em cada estrutura. Eu lembro de uma casa anterior em que a gente dividia nossas estruturas como tinha o Hunter, o Thinker e o Maker. A gente ficava medindo quanto tempo tá no Hunter, quanto tempo tá no Thinker, quanto tempo tá no Maker. Pô, para ter um desbalanceamento. A gente tá muito parado aqui. O Hunter é pesquisa, busca aquele trabalho mais de campo. Muito tempo lá, e o Thinker às vezes tem 2 semanas para mastigar aquilo com o processo de design para entregar para o Maker, que é o produto, e a gente está vendo que 2 tris seguidos o time de produto não está recebendo, porque, opa, tem uma métrica legal para ver. Eu não estou falhando aqui, o volume de tese é um funil, né? Tem que vir muita coisa daqui e vir para cá. Se eu conseguir metrificar essas coisas e compondo a cada trimestre, no ano eu tenho uma boa métrica. Mas sempre respondendo para a métrica principal. Então, aprender a fatiar esses elementos, acho que ajuda bastante também. Acho só mais um ponto, né? Até trazendo o gancho aqui do Mário, é você saber quando matar um projeto, né? Numa área de inovação, se você tem essa sacada rápida, você já elimina aquele projeto, já levanta a mão e fala, ó, aqui não vai dar certo. Eu acho que isso vai gerando confiança para o stakeholder e que ele está tratando com pessoas que sabem exatamente na hora que tem que interromper algo que não está indo bem. Perfeito, perfeito. Colocando essa história do funil, a gente
já cheguei a fazer esse tipo de avaliação, que é quanto custa montar um projeto por etapa do funil. É. Ele é muito mais barato na entrada. Na entrada, Ele é exato. muito mais caro no final. Então, quanto mais eu matar na entrada, quer dizer, ele mede uma certa eficiência, bem legal. Não, aí você tem uma outra métrica, né? Que o quanto que as tuas pessoas também são eficientes, né? Quanto elas estão no lugar, na cadeira certa. Exato. É a qualificação do É. projeto, né? Você tem que qualificar. E o pessoal fica com preguiça, às vezes, de qualificar na entrada. Eu acho que isso é muito crítico. Exemplo do ROI, até a gente está falando do ROI, tem uma forma interessante de você botar ROI. Quando você vai estruturar o ROI, você tem uma cadeia de quanto você imagina que você vai ganhar dinheiro. Isso você vai decompondo. Preço vezes volume, se é um serviço, mensalidade, e por aí vai o modelo de negócio inicial. Só que nessa cadeia de que você está compondo, você tem N fatores de incerteza. Você tem que botar esse fator de incerteza. Isso vai te dar uma somatória no fim do dia que você deveria aplicar o ROI. Vou dar um exemplo. Eu tenho um projeto aqui que eu vou ganhar R$2 milhões daqui a 5 anos. Só que ele custa R$1 milhão. Você deveria deduzir esse fator de incerteza pelo projeto. Trazer a valor presente. E talvez você comece a chegar a conclusões do tipo, não, esse é um projeto talvez que valha a valor presente, dado o nível de certeza dele, vale R$700 mil. Para um investimento de R$1 milhão, não tem ROI. Isso aqui eu nem vou colocar no meu pipe. Então você consegue fazer algumas matemáticas nesse aspecto, muito mais de qual é o potencial e qual é o nível de incerteza que eu tenho, para ver se é o tipo de projeto que você quer trabalhar naquele momento, ou não, espera, deixa reduzir algumas incertezas disso aí. E essa flexibilidade de indicadores, que não é o comum quando a gente fala de ROI tradicional, é um tema, né? Que a gente precisa trazer na cabeça dos tomadores de decisão. Então, aí um pouco na vivência de vocês, o que vocês fazem para justamente fazer esses indicadores flexíveis um pouco mais legítimos e que dê fôlego para continuar com essas iniciativas de inovação? Acho que teve alguns pontos aqui que a gente pegou, né? De, primeiro, quebrar, fatiar, você trazer outras coisas menores, de outras métricas que não sejam puramente financeiras. Acho que esse é comum, um senso comum aqui. Não deixar totalmente de lado as métricas financeiras também, porque senão vira aquela inovação solta. A inovação, outro fator para mim, tem que estar muito amarrado à estratégia. Não existe estratégia de inovação, existe um desdobramento da estratégia da empresa que através da vira inovação, né? a estratégia de inovação, que ela tem que estar absolutamente amarrada à estratégia corporativa, senão você vira um ET ali dentro, literalmente isso. Então, acho que esses são os principais fatores que você precisa. E o outro que você precisa levar em consideração também é a maturidade da empresa. Se você está... porque você vai montar um portfólio. O retorno tem que ser em cima do portfólio, não pode ser em cima de um projeto. Você não deveria estar olhando só para um projeto, em cima desse investimento que você está fazendo em inovação. Mas esse portfólio, ele precisa estar bem, não só amarrado com a parte da estratégia, mas ele precisa ter um tempo para ele amadurecer. E esse tempo não é só do portfólio também. Eu entendo muito que é a empresa, porque entra esses outros fatores de cultura, entre outros. Então, você tentar encaixar um portfólio de uma empresa que está começando a inovar agora e tentar botar ele, por exemplo, muito pesado em certas coisas que não fazem tanto sentido para a empresa no curto prazo, talvez ele não encaixe bem. Então, um portfólio para quem está começando, talvez muito mais de curto prazo. Um portfólio para uma empresa que já está anos inovando no mercado muito quente, que ela precisa, a questão de sobrevivência, se adaptar ou se diferenciar, aí eu acho que você tem que ter um portfólio que vai pegar um pouquinho mais no médio e longo prazo, e ela já entende qual é o jogo que ela está jogando, e ela sabe calibrar aquilo. Então, acho que são esses fatores, né, não só a métrica, mas também métricas, o tipo de portfólio com a maturidade da empresa. Isso tudo combinado e atendendo a estratégia. Eu acho que, sim, só complementando rapidamente, o quanto que a empresa está preparada e disposta para isso, né? Porque tem muito aquela coisa de que a inovação aberta está na moda, né? Então, vamos implementar aqui. Mas, às vezes, a empresa não está preparada, ela não tem a mentalidade ainda de inovação, as pessoas, né? O CEO não compra ideia. Então, estar preparada para correr todos os riscos e essas etapas que a gente falou, porque só estar na moda não vai funcionar. Ou então está preparada para aprender, pelo menos. Exato. E você falou muito de comunicação, né? De como divulgar e trazer internamente as capacidades a partir de exemplos do portfólio. Sim. Isso acho que a bate começa na entrevista, né? Quando a gente está fazendo uma entrevista para uma empresa de inovação, eu tenho a mania de perguntar qual a intenção de vocês com inovação? Isso. E olha, por experiência minha, de novo, pesquisa baseada na minha cabeça,
90% das vezes era, não sei, a gente está contratando você, inclusive, para nos dar essa resposta. Só que quando eu ouço isso, eu já fico assim, poxa, já tem um monte de paradigmas da sua estratégia, do que você entende como inovação, ou aquilo que você tem aversão. E eu estou te trazendo aqui, provavelmente, quase tudo que você não vai querer fazer no primeiro. Então, vou ter um trabalho de convencimento, inicialmente, e se a empresa não está madura para executar, quando a gente fala de boas práticas, principalmente em Venture Building, né, a gente fala de novo, é a questão do tempo médio de cada etapa que você tem que entregar. Então, conseguir medir muito isso e começar a apresentar o que é importante. Uma coisa que a gente aprendeu muito agora é que quando você entrega a roadmap, você consegue ludibriar o executivo. Eu tenho falado isso para os executivos. Roadmap não deveria chegar no alto nível, porque é uma forma de você conseguir tapear, porque nele deveria chegar um número. Falar, você tem que se preocupar com um número. Roadmap é para o teu time. Sempre, eu falei, desconfie quando o teu time trouxer roadmap. Por quê? Porque eles não têm número para te apresentar. Fica a dica. Eu sempre coloquei isso. Fica a dica pra quem tá ouvindo. Se eu sentei com o executivo de uma empresa, logística, eu falei, ó, vocês olham o roadmap? Eu falei, então para. Por quê? Cara, o roadmap é lindo. Produtor adora fazer roadmap. Traz, é colorido, é bonito e fala de porcentagem. Tá, mas a métrica? A métrica é com você, o roadmap é teu time. Então a gente tem pegado muito essa diferença entre o que levar para o executivo e o que não levar e como a gente segmentar isso por fase. Então, eu quero que o time de pesquisa não fique 3 meses em pesquisa, porque pesquisador tem a tendência de pesquisar e, não, peraí, tem mais coisa. Então, não, eu quero que minha pesquisa termine em 6 semanas, 4 semanas. A gente começa a mensurar isso nas etapas do Venture Building para se tornar um Venture Building eficiente. Para em 6 meses ter um produto funcionando. É uma meta nossa. 6 meses aqui a gente não funcionando, mas minimamente testando. Então a gente coloca, pessoal, em 6 meses vai rolar? 6 meses a gente vai estar fazendo POC, falhando? A gente vai estar falhando em máximo em 6 meses? Se o produto chegar lá no final do negócio. Então, essa é uma forma que a gente avalia muito hoje na Venture Studio. Bom. E falando de portfólio, a gente estava conversando também um pouco de como mensurar quando é o de curto prazo, né? Não só do longo prazo e que ferramentas podem ajudar. A gente estava falando um pouco de, obviamente, o tema da inteligência artificial. E aqui não posso deixar de olhar ao Mário, que é o nosso guru, para também trazer uma luz para quem está pressionado por isso, ver como, e por esses dois temas, como reconciliamos eles. Acho que a inteligência artificial ela entra como um fator, eu acho, de aceleração, né? Eu brinco que a gente está inovando no processo de inovação com inteligência artificial hoje em dia. E esse prazo, por exemplo, que o Marlon trouxe de estudo e tudo mais, esse é o tipo de prazo que eu, na minha vida, eu sou o cara das métricas, né? Eu era o cara que, na última corporação que eu passei, eu tinha a parte de Business Agility junto com a parte de inovação. Então, eu botei a estratégia de inovação toda metrificada. E eu sabia que a mediana de tempo para você sair, no caso, uma empresa muito regulada, de um desafio, de chegar e arredondar um desafio, e você chegar num protótipo, era 9 meses nessa empresa. E quando você vai, a experiência que eu tive em várias outras empresas, em contato, na época de consultoria, com várias outras empresas, 3 a 9 meses para você fazer esse processo. Isso leva que o lançamento de uma inovação vai demorar pelo menos 1 ano. E esse que é um problema. O que a gente começou a ver com o IA? Você consegue reduzir essa parte, principalmente até essa parte de prototipação, que é um momento que você está aprendendo, que demora e que os executivos sponsors, pelo menos, não vê muito resultado, você consegue encurtar isso para coisa de 2, 3 semanas. Isso é falha rápido. E aí você sai daquela alternativa de que, mesmo coisas incrementais, eu demoro mais de 1 ano para entregar, gera muita frustração. Ou eu não uso o processo de inovação, vou demorar mais de 1 ano, vou gastar 2 vezes o dinheiro, que eu vou lançar um negócio errado. Então, como é que você chega num processo onde você respeita os processos de inovação, um design thinking, um lean startup, um business model canvas, e ainda assim não demora tanto para botar alguma coisa na rua e é mais assertivo nisso. Você tira o risco em muito menos tempo. Acho que é um pouco do que a inteligência artificial se propõe a trazer para a mesa, para essa equação, e que todo mundo deveria estar olhando um pouquinho para isso hoje em dia, assim já. Complementará. Depois do especialista que vai falar ninguém, né? Exatamente. Vamos deixar. Fica no ar. Dá um check. Exatamente. E, gente, aqui estamos Rebel Simonking, não podemos fechar sem causar um pouco, né? Com uma pergunta. Com a rebeldia. Aqui, rebeldia. Na verdade, a gente falou muito, né? De experimentação, de cultura, de estratégia. Mas aí... muitas vezes estamos vendo que as empresas estão abandonando projetos inovadores por não ver esse ROI rápido, sim? Aí, será que o erro é na falta de retorno ou falha da empresa de criar uma estratégia de experimentação adequada?
Eu acho que entra isso, né? Você não ter uma estrutura de experimentação adequada, clara, com metodologia, né? Uma comunicação clara, você ter aí um plano de expectativas do seu processo, isso está totalmente relacionado ao insucesso de uma área de inovação quando você parte do princípio que o retorno vai ser assim super de imediato, né? Então, para mim, você ter um plano claro, e aí entra toda a apresentação bonita, né? Você ter isso desenhadinho, você vai frustrar menos, né? Quando você está alinhado com a estratégia da empresa, e que as pessoas tenham uma cultura de inovação ciente de que são etapas, processo, a longo prazo. Acho que tem muito lance da empresa entender o que é ter um espaço para experimentação. Né? Então a gente fala, a gente quer ter um trabalho de experimentação. Ah, tá, eu tenho uma praça que eu posso implementar. Não pode chegar em cliente. Eu falei, peraí, como é que. Tem um canal que a gente pode. Não. Canal não direto, né? O canal é só o core. A gente só lança pro canal. Eu tive muito cliente, parceiro, assim. Não, a gente só lança para cliente, mas não tá tudo certo. Eu falei, então você não vai ter um ambiente de experimentação. Você faz um sub-brand e separa, isola aquilo ali e vai brincar de outra coisa. Você tem que criar um espaço de experimentação que dê o seu microecossistema da sua empresa de uma forma isolada e controlada. Seja uma praça, seja um canal, seja o que for. Então, é entender o que é ter um ciclo de experimentação e os riscos que isso tem. E que dá para ser um processo controlado. Mas eu vejo muita empresa falar assim, não, a gente gosta de experimentar, testar, mas onde? Onde eu posso testar? Mas sou intolerante ao erro. Né? Mas sou intolerante ao erro. No ambiente de teste. No ambiente de teste não testa nada. E também quer experimentar, né? Porque aparecem os grandes programas de empreendedorismo e os programas assim, que depois fica tudo na gaveta. Isso não é experimentação, vamos combinar, né? Não, exatamente. Não é. Experimentação é realmente colocar, testar, metrificar o que deu errado, porque o indicador que foi errado, né, ele é um ótimo indicador. Eu saber exatamente o que eu errei, como eu errei. Foi para o tipo de cliente, foi para o persona, foi para a volumetria, foi o tamanho, foi a sequência, a cadência. Eu preciso saber o que eu errei. Essa métrica, né, para conseguir de novo absorver ela e no segundo teste lançar. E ter a pressão, não sei se já passaram por isso, mas o pivote, né? Que você pivota e na hora de você volta, não, mas você já errou a primeira. Tem certeza disso? Tem certeza? Não tenho. Talvez se eu tivesse certeza, eu não estava aqui. Mas eu acho também, aí fazendo o outro lado do jogo, né? E acho que a gente está vendo muito agora, nesse momento, muita gente matando suas frentes de inovação. Óbvio, juros americanos na tampa, ficou caro, todos os acionistas todos cobrando, é normal. Sempre que isso acontece, o acionista vai e, obviamente, a empresa foca no seu core. E ela vai voltar a ficar uma visão mais de curto prazo. O cuidado aqui, né? Duas coisas. Primeiro, os times de inovação eles têm que estar comunicando, eles têm que estar alinhados à estratégia. Se a estratégia da empresa mudou e virou de curto prazo, ajusta o portfólio, bota on hold as coisas que não são mais relevantes e joga o jogo junto. Você não pode ficar achando que também você... não, é inovação, sempre é médio longo. Tua empresa não está te pedindo isso, meu amigo. Então, não vai tentar, não tenta achar o quadrado no redondo nessas horas que vai sobrar para você. Darwin, né? Darwin, você evolui. Mostra que você sabe inovar também, né? No seu próprio processo, na sua própria metodologia. Então, se ajuste. Acho que esse é o primeiro passo. Quem não se ajusta, né, vai parecer que está pelado quando a maré baixa, que a maré baixou. Eu acho que esse é um ponto muito chave para as empresas agora, talvez, e para os executivos estão falando, poxa, não, acho que vai rodar inovação, porque é médio e longo prazo, em vez de usar aquele conhecimento para tentar se diferenciar, para tentar otimizar, para tentar gerar eficiência, porque é um momento que está demandando muito isso. A questão é, se você mata a plantinha, a hora que você voltar, ela não está daquele tamanho que você deixou. Ela morreu, você vai ter que botar a semente de novo. Sua organização está vendo culturalmente que, não, voo de galinha, voou, morreu. Vamos voltar para o core e fazer as coisas do jeito que a gente sempre fazia. Se você não dá uma continuidade nessas coisas, adaptando sim para o momento atual, você vai matar a plantinha. A hora que você quiser fazer isso de novo, eu falo toda a palavra brincadeira, mas não tem nada de brincadeira quando você fala de inovação. A hora que você quiser jogar esse jogo de novo, de trazer, de se diferenciar, talvez você não tenha a capacidade. E talvez você esteja num momento muito mais delicado financeiramente. Não, e talvez a concorrência cuidou da plantinha. Cuidou da plantinha, né? Tem uma árvore. Então, esse é um risco que... São os ganhos exponenciais que a sua empresa vai tendo por ter processo, por ter gente olhando para uma cultura, por ter gente olhando fora da caixa, por ter... Eu brinco, né? Eu tô com uma startup.
eu fico fazendo Open Innovation naturalmente o tempo inteiro. Eu estou olhando todos os meus processos e falando quem que consegue, qual empresa ou startup, o que está sendo criado de mais recente, mais novo que eu quero testar para fazer meu processo de vendas, para fazer meu processo de negócio, para fazer minha parte financeira. Eu estou testando o tempo inteiro isso. Então, é a cabeça, é a cultura. Você tem que distribuir isso dentro da sua organização. Ela vai se tornar mais eficiente, vai ser um ganho que você vai ter. Se você matar isso, você volta para o padrão anterior. E o teu concorrente talvez não tenha. Excelente ponto que você trouxe. E aí, gente, estamos terminando o tempo. É um tema que, certeza, que estamos vendo muito e cada vez vai se ouvir mais. Áreas de inovação que mudam de nome, também justamente porque estão nesse caminho de value creation, como complementar o portfólio. Mas pensando o que prometimos no começo, alguma dica acionável, além do que já falamos, tem algum conselho para quem está pressionado pelo ROI? Eu acho que para mim é você definir claramente o que é sucesso do experimento que você quer, comunicar isso de forma clara e saber que o retorno do investimento ele não é imediato, mas você iniciar um processo de experimentação, você pode engajar muito mais os profissionais da empresa, você pode trazer uma cultura onde as pessoas querem arriscar mais, querem testar e querem usar o que elas têm de ideias aí para aumentar, aí sim, o faturamento da empresa através dos experimentos. Acho que é isso e entenda as métricas da sua empresa, as métricas principais e crie as derivações do retorno do seu investimento em inovação baseado nas métricas principais da empresa. Então, não é uma vergonha e nem deveria ser uma prática diferente disso. Se a tua empresa está olhando para 3 métricas, aquisição de cliente, EBITDA, faturamento, olha, mira o canhão para lá e vê o que a inovação pode desmembrar daquilo. Acho que beber da fonte, beber do topo da pirâmide das métricas vai sempre facilitar você fazer essa quebra para experimentação, identificar para onde você está indo. Vejo muitas áreas de inovação criando métricas completamente fora dos horizontes e de onde está o foco da empresa. Isso vai dificultar a tua vida. Você vai ter que sempre ficar justificando duas coisas. Você está criando para a empresa uma visão dupla, para onde eu olho agora. A inovação está indo para lá, mas a empresa está indo para cá. Coloca os horizontes da tua inovação baseado no que a empresa está direcionando. Empresa, segmento, concorrência. Então, tem uma forma de atrelar que a vela do negócio está apontando para o lado certo. Acho que concordo com tudo, só colocaria adicional. Sempre alinha com a estratégia e talvez tenta trazer algumas provocações também para a estratégia. Porque o time de inovação às vezes está olhando para o mercado, está olhando tendências e fala, será que nossa estratégia não tinha que ter tal coisa? Tem essa tendência? Vocês estão analisando isso? Porque também fica uma forma de você não ser só um ator, de certa forma, muito passivo na execução da estratégia da empresa, mas sim tentar influenciar naquilo que você está vendo que faz sentido. Então, só como um pouco esse olhar outside-in que nós, como área de inovação, podemos ter e ajuda a também trazer novas ideias e oportunidades para o C-Level que está justamente tendo que carimbar esse tema de ideias, né? Excelente, gente. Muito obrigada, Raquel, Mário, Marlon. Foi ótimo. E continuamos com a temporada desse Rebels e Monkey. Tá bom. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal.